Olá, queridos irmãos, queridos amigos, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja com todos. A maioria me conhece, mas de repente, certamente esse vídeo vai chegar, essa série de vídeos vai chegar onde tem pessoas que não me conhecem, então a gente tem que se apresentar um pouquinho. Eu sou José Wedson, sou ministro do Evangelho, morei 41 anos no Rio de Janeiro e desde 2014 a gente conduz uma missão aqui no interior do Ceará, na cidade de Acopiara, a 350 km de Fortaleza. E então, desde o ano passado, eu moro aqui já, desde julho do ano passado, de 2019, eu estou morando aqui na cidade de Acopiara, tá bom? Pertenço à Assembleia de Deus, sou ministro da Assembleia de Deus, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da CGADB. E aqui no estado do Ceará, a gente pertence então à Convenção do Templo Central, na cidade de Acopiara. A gente tem o nosso pastor Bernardo Ferreira, Assembleia de Deus do Templo Central. Bom, isso é só para você se situar. Quem está falando não é uma pessoa, digamos assim, que tem pouca experiência no ministério. Graças a Deus tenho mais de 30 anos no ministério. E porque também que eu estou falando tudo isso? Porque a gente vai tocar num assunto nesses áudios agora, iniciais, que é meio melindroso, é um assunto meio melindroso. Você sabe que nós estamos vivendo um período de grande alvoroço no mundo, que é o período, essa chamada pandemia, começou com uma epidemia lá na China, na cidade de Wuhan, e aí se espalhou pelo mundo. Hoje já tem quase 200 países do mundo, com essa pandemia. E as cidades estão fechadas, a maioria dos estados estão fechados, está morrendo gente. E nessa hora surge muitos profetas, entre aspas, surge muita gente profetizando muito, E eu, digamos assim, me preocupei com isso, porque me chegaram alguns áudios, aqui no interior do Ceará, inclusive de pessoas da cidade aqui de Acopiara, da própria igreja que eu faço parte aqui, que a gente ajuda, de pessoas preocupadas, supostamente com uma escuridão total do sol, a partir do dia 8 de maio agora, dia 8 de maio de 2020, então supostamente vai haver escuridão total na Terra, tá? E por 3 dias. Aí as pessoas estão meio assustadas, tá bom? E aí a gente resolveu gravar esses vídeos, iniciais, para nessa primeira semana, só para dar uma resposta a tudo isso, para a gente analisar um pouco em tudo isso, até porque a Bíblia fala de período de escuridão, mas vamos ver acerca disso. Então a gente deu um tema até sobre esse assunto, que foi dias de escuridão na terra, o que estão dizendo por aí e o que a Bíblia fala. Então vamos ver o que as pessoas estão dizendo e o que a Bíblia fala. Essa é a minha preocupação, trazer então, digamos, uma luz sobre esse assunto, visto que a gente gosta da área de escatologia, é uma das áreas então da teologia sistemática que a gente dá aula, sobre o assunto. E eu quero então explorar um pouco isso para dar uma resposta sobre esse assunto, digamos, de certa maneira, para não deixar as pessoas assustadas, porque tem muita gente assustada por aí. Não é só isso também não, tem muitas outras coisas por aí, nós não vamos falar das outras coisas, vamos falar dessa questão dos dias de escuridão, o que as pessoas falam e o que a Bíblia diz, Porque tem gente aí falando de cabelo dentro da Bíblia, é cabelo de anjo, Nunca vi anjo ter cabelo, anjo é um espírito, como é que espírito tem cabelo? E outras coisas mais, tem outros grupos falando desse período de escuridão e estão dizendo que quem vai trazer essa escuridão é um tal planeta X que vai se interpor entre, e eu estou falando isso não pessoas que se dizem Igreja de Cristo, que é um tal planeta X que vai se interpor entre a Terra e o Sol, planeta X, ou seja, o 10º planeta do sistema solar. Bom, a gente já não tem mais 9 planetas no sistema solar, porque Plutão não é mais planeta, pelo menos é isso que os cientistas dizem, Agora é um planeta anão, que não é considerado totalmente um planeta, Então, mas eles chamam de planeta X,
que eles dizem que é o planeta mais distante, né, do nosso sistema solar, e de que a ciência até hoje não conseguiu descobrir, mas que esse planeta X vai se deslocar de onde ele está e vai ficar entre a Terra e o céu e o Sol, né, e vai trazer também dias de escuridão. E são outros grupos que estão falando isso, tá bom? Mas nesse caso aqui não vamos explorar essa questão aí. Bom, então a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá bom? Vamos ver o que estão dizendo, vamos combater à luz da Bíblia Sagrada, vamos fazer, nos entender o que a Bíblia Sagrada nos revela sobre o assunto. Vamos ver exatamente na parte final dessa série, então vamos ver o que realmente a Bíblia diz sobre esse assunto, porque a Bíblia fala sobre esse assunto. Mas vamos ver então sobre essa questão. Para a gente iniciar, deixa a gente pegar só uma passagem bíblica no capítulo 9 de Apocalipse, versículo 2 de Apocalipse. Diz o seguinte, versículos 1 e 2, tá? E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então, a Bíblia fala sobre esse período de escuridão. Se você olhar na abertura da quarta trombeta, no capítulo anterior, no 8 de Apocalipse, diz assim, versículo 12, diz assim, e o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente também à noite. Ou seja, a Bíblia fala de período de escuridão, tá bom? Mas vamos entender então um pouco sobre isso. Bom, então o nosso objetivo é trazer um esclarecimento aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não sou cético quanto ao assunto. Eu faço isso com muito amor e temor de Deus e tremor, né, sobre essa questão, porque a gente não está aqui também para desfazer das pessoas, para minimizar as pessoas. Não, de maneira nenhuma. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui então para revelar o que a Bíblia diz, porque nós precisamos ficar com a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o principal, digamos, para nós, tá? Então a gente precisa se concentrar na Bíblia, tá? Mas também não podemos, digamos, desmerecer as pessoas. Mas vamos analisar tudo isso à luz da Bíblia, tá? Vamos ver, o que estão falando para aí? O que as pessoas estão falando? O que esses áudios que me chegaram, talvez já chegou a você também, não só a mim, mas possivelmente tenha chegado a você também. Mas o que estão falando? Primeiro, que haverão 3 dias de escuridão total na terra. 3 dias. 3 dias. Escuridão total. Toda a terra ficará sem energia nenhuma. Portanto, haverá escuridão total. A escuridão do sol, da lua, das estrelas e também escuridão de energia, porque, ou seja, voltaremos à idade da pedra, né? Isso, na idade da pedra tinha o sol, tinha a lua, tinha estrelas, né? Agora, então, pior ainda, né? Que não tem mais nada, né? Então, toda a terra ficará sem energia nenhuma, portanto, haverá escuridão total. A data para esse acontecimento é agora. Próxima sexta-feira, nós estamos gravando isso aqui no dia 4 de maio. Então, sexta-feira é dia 8 de maio. É daqui a 3, 4 dias, tá bom? Então, a data é dia 8 de maio. Então, terão, então, 3 dias. Então, seria 8, 9 e 10, né? Até, sei lá, início do dia 11, tá? De maio, então, escuridão total na Terra. A temperatura média da Terra será de 12 graus Celsius. Segundo essas pessoas. Então imagine, Brasil, nós temos uma temperatura média, isso se você olhar todo o país, período de inverno, período de verão, tudo, nós vamos ter uma temperatura média no Brasil de 28 graus, mais ou menos, né? Contando com sul, e sudeste que são mais frios, aí vem centro-oeste, norte e nordeste que é mais quente e tal, mas a temperatura média é de 28 graus, tá bom? Menos 16 graus, então 12 graus. Então uma temperatura média de 16 graus a menos é muita coisa. Então seria congelante, porque em um lugar estaria um pouquinho mais quente, em outro lugar muito mais frio, tá bom? Então essa é a temperatura média que teríamos, estou falando, veja bem,
Por favor, não estou dizendo que isso aqui vai acontecer, não. Não sai daí dizendo que o pastor José Edson disse. Eu estou dizendo que é o que as pessoas estão afirmando. Haverá um sinal no céu na hora de começar tudo isso. Vai haver um sinal do céu para começar tudo isso. Então as pessoas devem ficar atentas, que vai haver um sinal do céu. Que sinal é esse? O céu ficará todo avermelhado nesse momento. Todos, então, que virem esse céu todo avermelhado, né, o firmamento, então deverão correr para dentro de casa e fecharem as portas. Fecha todo mundo as portas. Essas pessoas, o que elas estão dizendo? O que se deve fazer para superar esse momento? Mais uma vez, lembrando, é o que as pessoas estão falando, supostas profecias estão falando, áudios que estão na internet. Devem fechar as portas, como já falei. Segundo, devem se prover de água e alimento para esses dias, porque ninguém vai poder sair, vai estar tudo fechado em casa, não se pode. E aí você vai entender por que se deve ficar tudo trancado em casa. E aí quando baterem a sua porta, não abram. Mesmo que digam que são alguém da família, ou que é alguém da família, pois certamente serão demônios querendo entrar. Demônios querendo entrar. E aí que a gente já tem um problema, mas eu já falo para você sobre isso. Você deve ungir toda a casa com óleo, para que os demônios não entrem. E aí vem uma coisa, uma observação. Eu não sei porquê, mas precisa ser óleo refinado. Por causa da escuridão total, já que a eletricidade não funcionar, você deve se prover de bastante velas para manter a casa iluminada naquele dia. Mas atenção, tem que ser vela branca. É um outro problema. Vamos analisar essa suposta mensagem profética, né? E vamos ver alguns problemas se nós formos comparar com o que a Bíblia realmente diz. Na mensagem bíblica do Novo Testamento, quando se fala sobre sinais do fim, ou da volta de Cristo, em nenhum momento se fala sobre datas. Por exemplo, Jesus falou, Mateus capítulo 24, Jesus falou sobre os sinais, que ele chamou do princípio de dores. São sinais que antecedem o seu retorno. Então, supostamente, esse sinal aqui seria um sinal que antecederia o retorno de Cristo. Ele chamou esses sinais, lá no versículo 8 do capítulo 24 de Mateus, ele chamou de princípio de dores. Aí ele falou de perseguição, de traições entre pessoas, falou de falsos profetas, ele falou de guerras, falou de rumores de guerra, falou de pestes, o que nós estamos vivendo. Ele falou de reino contra reino e nação contra nação, possivelmente se refira a guerras, reino contra reino, o reino contra o próprio reino, ou seja, possivelmente se refira à guerra civil, que isso está acontecendo no mundo. Hoje no mundo existem mais de 30 guerras sendo travadas no mundo hoje. Mais de 30 guerras sendo travadas, de país contra país e também guerras civis nos países. São mais de 30 guerras. Tá bom? Fora os rumores de guerra. Agora mesmo vocês viram que Estados Unidos e Irã quase que se pegaram, não é? Nós vimos quase, entendeu? Que deu problema entre eles. Aí Estados Unidos só vivem com problema com a Rússia. E aí com a China também. E é uma guerra de palavras. Aí Estados Unidos, o ano passado, final de 2018, início de 2019, quase se pegou com a Coreia do Norte também. Lá com o que o Trump chama do homem foguete, né? O baixinho lá, gordinho, tá bom? Então veja bem. Você tem então vários sinais desse acontecendo, mas em nenhum momento Jesus, sobre esses sinais, em nenhum momento Jesus diz vai acontecer em tal ano, vai acontecer em tal década, vai acontecer em tal século, vai acontecer em tal dia, vai começar. Não, em nenhum momento Jesus fala disso. Em nenhum momento no Novo Testamento você vê então sinais então que antecedem a volta de Cristo, você não vê datas, tá bom? Ele fala sobre o esfriamento do amor, fala da pregação do evangelho em todo o mundo, Mateus 24 e 14,
Ele fala do ressurgimento de Israel como nação, Mateus 24, versículos 32 ao 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotarem folhas, sabei que está próximo o verão. Tá bom? A figueira aí na realidade Israel. Israel já brotou, mas Jesus não falou quando isso ia acontecer. Mas aconteceu. Desde o final do século XIX, Israel começou a voltar, os judeus começaram a voltar para a sua terra, aproveitaram o domínio inglês de Israel, e os ingleses, né, favoreciam Israel, é lógico, são amigos de Israel, e eles começaram a retornar, até que em 1948, até Israel foi declarado nação. Nós tivemos, né, em 1947, em novembro de 1947, nós tivemos a Assembleia da ONU que então autorizou Israel se tornar nação, né? E quem presidiu foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, e ele deu o voto de desempate, o chamado voto de Minerva, favorável a Israel. O Brasil, um país amigo de Israel, tá bom? E então, Israel no dia 4 de maio, né? Aliás, hoje... Não, dia 14 de maio, desculpem, 14 de maio, agora, 10 dias de hoje a 10 dias, Israel está comemorando 72 anos do novo Estado judaico, de Israel como nação. Então veja bem, Jesus fala, mas Jesus não deu data. É um dos sinais mais presentes. Ele disse, vai acontecer. Quando vocês virem acontecer tudo isso, sabei que está próximo o verão, está próximo a mudança de estação. Tá bom? É isso que ele está falando. Tem ainda muitos outros textos proféticos que Jesus e os apóstolos nos deixaram para o tempo do fim, mas em nenhum foi falado sobre data. O que Jesus nos orientou e deixou bem claro são os sinais e a vigilância, que nós devemos estar vigilantes, esperando para qualquer momento. Você quer ver? Deixa eu ler aqui. Mateus, capítulo de número 24, versículos 36 ao 40. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda... Olha, mais um sinal, nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só, nós estamos vendo sinais aí nessa área. A sociedade só está preocupada com as coisas materiais, com os bens materiais, com casamento, com vida. Não é que está errado o casamento, pelo amor de Deus, né? O casamento é correto, é bênção de Deus para a família, mas o que quer dizer? Que as pessoas estão apenas preocupadas com essas coisas, com as coisas materiais, com as coisas dessa terra. É sinal. Mas Jesus não disse quando isso ia acontecer. Jesus disse, quando vocês verem tudo isso, então podem saber que está próximo o fim, tá bom? Veja ainda outros problemas quanto a essa suposta profecia. Olha só, eles dizem que demônios baterão a porta para entrar. Toque, toque, toque. Demônio quer entrar. A única coisa que impede a entrada de demônios em nossa vida ou na nossa casa é o sangue de Jesus. E não é na casa, é em nossa vida. A nossa casa, o nosso lar está protegido por causa da nossa vida, que tem a marca do Cordeiro, que é o sangue de Jesus. Lá no Egito, o sangue foi colocado nas portas, na verga da porta, nas ombreiras da porta, o sangue foi colocado, mas aquele sangue do cordeiro ou daquele cabrito de 1 ano, ele apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. E naquela noite, então, o Senhor protegeu os judeus que tinham então sangue nas suas portas. Então, a arma de defesa do cristão é o sangue de Jesus Cristo. É que nos defende, que nos protege. O sangue de Jesus Cristo em nossa vida. Óleo não vai proteger, tá bom? Óleo não vai proteger de maneira nenhuma. O óleo, a única vez no Novo Testamento que nós temos a presença do óleo, porque no Antigo Testamento o óleo era usado para a unção de utensílios do tabernáculo, de utensílios,
e era usado também para a unção dos sacerdotes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a única pessoa que fala sobre unção com óleo é Tiago. Na sua epístola, diz: se alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros da igreja e unja com óleo. E não é o óleo, é a oração da fé salvará o enfermo, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Olha só, não é o óleo é apenas um símbolo da presença do Espírito Santo, porque o óleo ou o azeite aponta para a presença do Espírito Santo, é apenas uma vez no Novo Testamento, e é para ungir enfermos. Normalmente as igrejas hoje unge tudo com óleo, unge muito, entendeu? Mas a luz da Bíblia é apenas os enfermos. E ainda tem gente que diz assim, não, então, porque só tem um texto na Bíblia, no Novo Testamento, e a nossa base de regra e fé é o Novo Testamento, é em Tiago, então nós não podemos tirar isso como doutrina. Não, eu discordo, eu creio que nós ainda podemos usar o óleo sim, como unção. Hoje, por exemplo, as igrejas usam muito óleo, além da unção de enfermos, usa também na unção, então, na consagração então, de ministros do Evangelho, então usa-se muito óleo, né, sobre essa questão. Nós não vamos entrar nessa questão, mas o óleo é apenas uma unção que simboliza a presença do Espírito Santo. Óleo não é arma de defesa. A arma de defesa do cristão é a unção. É o sangue de Jesus Cristo. Agora, ainda tem outro problema sobre essa unção com óleo. Veja o que essas pessoas dizem aqui, que estão dizendo. Dizem que a unção com esse óleo, que não é uma arma de proteção, como já falei, a arma de proteção é o sangue de Jesus Cristo, mas olha só, a unção com óleo deve ser feito com óleo refinado. Meus irmãos, isso é misticismo. A teologia mística que invadiu a igreja no período medieval ainda hoje está atuando em algumas igrejas. E esse misticismo é tão prejudicial, tanto hoje em dia, que virou um mercantilismo, sim, né? Como na Idade Média, teve um tempo que os líderes das igrejas, eles tiveram um cisma com gatos. Sim. Aí mandaram matar os gatos, aí se proliferaram os ratos e por causa dos ratos, a peste negra... A peste negra veio na Idade Média. A gente vê aí o problema do misticismo. Às vezes, olha o problema do misticismo. Quem está falando aqui é o Jonathan. O Jonathan é nosso diretor aqui de mídia, né? E ele lembrou isso, eu nem lembrei, ele lembrou disso maravilhosamente. Infelizmente ainda temos. Aí, entendeu? Água. A igreja católica tem água benta, não tem? Mas algumas igrejas evangélicas, e aí me perdoem nessas igrejas, os pastores, os líderes, não o povo, mas os pastores e os líderes, mas a igreja usa água energizada, usa flor ungida, usa sal grosso, usa galho de arruda. Tudo isso é misticismo. Por que o óleo tem que ser refinado? Por que não é um outro óleo qualquer? Tem que ser refinado, tem que ser óleo refinado. Essa, inclusive, eu não entendi, não. O irmão foi claro lá no áudio que eu recebi, foi claro. Não, ainda ficou perguntando, tem que ser aquele óleo, como é que é? Óleo refinado. Ainda bem que ele não falou se era de soja, se era de canola, se era de girassol, se era de milho, se era de algodão, mas falou que tem que ser refinado. As velas, para manter as casas acesas, tem que ser vela branca. Tem que ser vela branca. Isso é misticismo. Isso beira, desculpem, mas beira a macumbaria. Beira, entendeu? A trabalhos, né, de macumbaria. Beira esse tipo de coisa. Ou aos altares da igreja católica, né, dos santos, né, que botam-se as velas e tal, ou do culto aos mortos, ou das cruzes que então, entendeu, nos cemitérios, então no dia dos mortos, vão lá, botam, tem que ser vela branca, né, tem que ser vela branca, acende as velas. Isso é misticismo. Então você viu aí que tem vários problemas sobre essa questão, essa suposta visão. Mas daqui a pouco, vamos analisar então o que a Bíblia diz exatamente sobre esse assunto.